Eu gostaria de fazer um breve comunicado ao plenário do Senado sobre a questão relativa ao piso nacional da enfermagem. Foi uma opção política estabelecida pelo Congresso Nacional num projeto de iniciativa e de origem do Senado Federal, da lavra do senador Fabiano Contarato, aprovado no Senado, aprovado na Câmara dos Deputados, sancionado pelo presidente da República. Depois, votamos duas propostas de emenda à Constituição, uma primeira importante para sanar vícios de constitucionalidade em relação ao projeto e depois para poder se garantir o recurso necessário para a aplicação do piso nacional da enfermagem. A opção política do Congresso Nacional se deu, e todos sabem disso, e acompanharam e votaram, e foi uma votação, salvo melhor juízo, em relação a quase todas as propostas, unânime. Foi uma opção de elevar essa categoria, sob o ponto de vista social, profissional, em função de tudo que nós vivemos no Brasil recente com a pandemia. Foi uma opção política, certa ou errada, foi uma opção política desta casa de maneira soberana. Eu reputo certa a decisão de estabelecer justiça a esses profissionais da enfermagem, sobretudo em função do pior momento que o Brasil viveu, que foi a pandemia. Esta opção política é fundamental que seja respeitada. Há, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o questionamento em relação a esse tema. E é inusitado que depois de um projeto, uma proposta de emenda à Constituição, submetida ao crivo de comissões, de debates, de votação de plenário, tanto no Senado quanto na Câmara, uma decisão de um juiz, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, suspenda a eficácia da lei. E é inusitado também que se queira inovar com instrumentos, com mecanismos, com dispositivos que não foram contemplados na concepção feita pelo Congresso Nacional. Evidentemente que eu não retiro a capacidade e o poder-dever do Poder Judiciário de decidir casos concretos que são a ele levados, e é bom que se diga também que o Supremo Tribunal Federal age por provocação, e nisso nós temos que fazer a meia-culpa, nós da política, porque de quando em vez levamos ao Supremo Tribunal Federal questões que nós devíamos tratar, dirimir e resolver no âmbito da política e no âmbito do Congresso Nacional. Mas, de fato, uma lei concebida no Congresso Nacional, da forma como foi o piso nacional da enfermagem, não é razoável que se possa ser revista no âmbito do Poder Judiciário, especialmente quando se tenha exercido todos os desdobramentos possíveis no âmbito do Legislativo, do Executivo, portanto, da política, a quem deve-se a obrigação de cuidar disso, para poder garantir o piso nacional da enfermagem na União, nos estados, nos municípios, nos hospitais filantrópicos, nos hospitais privados. Portanto, eu quero comunicar ao plenário que a Advocacia Geral do Senado, por provocação da presidência, está a elaborar uma peça recursal de embargo de declaração no primeiro momento, em função da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que tem, obviamente, o cumprimento de um papel jurídico que cabe à Advocacia do Senado, por provocação da presidência do Senado, fazê-lo, mas também uma afirmação de cunho político de que as decisões tomadas pelo Congresso Nacional precisam ser respeitadas, porque elas decorrem de uma opção política por aqueles que foram eleitos pelo voto popular. Segundo ponto que eu gostaria de tratar, a partir das provocações aqui feitas, e especialmente o senador Rogério Marinho, o senador Márcio Bittar, senador Marcos Rogério, senador Eduardo Girão, senador Magno Malta, ontem o senador Flávio Arnes, quanto à questão da descriminalização do porte para uso de drogas, que é um crime previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas do Brasil. Eu externei minha posição ontem, eu não vou repetir todo o raciocínio que fiz em relação
a esse tema, mas, de fato, houve, a partir da concepção de uma lei antidrogas, também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele cominada, naquelas modalidades todas que estão na lei, e de prever também a criminalização do porte para uso de drogas. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada por aqueles que defendem que a questão é mais de saúde pública do que uma questão judicial ou uma questão penal, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. Parabéns, presidente! E, de fato, eu soube agora da suspensão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, já com 4 votos de ministros do Supremo em relação a essa descriminalização. Mas o fato é que o grande questionamento em termos práticos quanto a isso é de que esta decisão judicial, num caso concreto de recurso extraordinário, que tem um efeito geral para toda a sociedade brasileira, indaga-se, ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal, de quem se irá comprar a droga? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado a hediondo. E isso acaba gerando uma perplexidade enorme, porque, diferentemente de outros países que se programaram para essa legalização e o fizeram com discussão política através de lei, permitindo, então, uma cadeia de fornecimento da maconha, especialmente, como é o caso do Uruguai, como é o caso da Espanha, há uma organização e um programa de saúde pública que compreende, primeiro, a premissa fundamental de que isso pode ser ruim para a saúde, especialmente de jovens. E, em sendo, é preciso que haja, obviamente, um controle desse uso, como há um controle de medicamentos, por exemplo. Portanto, eu considero que uma decisão num caso concreto de descriminalização de um tipo penal criado a partir de uma discussão no Congresso Nacional que elaborou uma lei, amíngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional, é uma invasão de competência do Poder Legislativo. Verdadeiramente penso isso, externo, como já externei e continuarei externando aos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal esse posicionamento, para que haja, por parte do Judiciário brasileiro, estamos aqui a votar inúmeros membros do CNMP, inclusive oriundos do Judiciário, que haja uma compreensão de que as discussões políticas de uma nação, especialmente que compreendam a realidade do presente, as perspectivas de futuro, se dão através da política e que a arena política é feita por políticos e que aos juízes, a quem eu tenho um imenso respeito, e todos são testemunha aqui, do apreço, do respeito que tenho ao Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro, muitas vezes injustamente atacado por diversos segmentos, inclusive do Congresso Nacional, e digo injustamente porque diversas vezes o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu dever de cumprimento e de guardião da Constituição Federal, mas não posso deixar de apontar aquilo que reputo um equívoco grave, uma invasão da competência do Poder Legislativo que se dá na discussão do piso nacional da enfermagem e na questão da descriminalização do porte para uso de drogas.